E aí, queridos do Papo Filô, beleza? Tudo jóia com vocês? Esse Beleza. aqui é o Andrei. E aí, como é que tá? Esse aqui é o Bussunda, né? Tudo bem? A gente vem para um assunto complicado de novo, né, Andrei? Sim. A gente já tinha falado sobre... A gente entrou no campo sexo, né? E é um campo complicado às vezes. Educação sexual, né? Na verdade, né? E hoje a gente vai falar de alguma coisa que de certa maneira está associada a isso, porque muita gente não aprende educação sexual na escola, não aprende sexo, aprende aonde, Andrei? Na pornografia. Pois é, né, André? A gente estava falando no nosso vídeo anterior sobre a questão da educação sexual e a gente foi ver dados e procurar e etc. E a galera está se educando por pornografia, né? Ou aprendendo coisas na pornografia. Como diria até uma música dos anos 80, eu não me lembro exatamente da música, que era lá do Traje a Rigor, mas é tanta coisa que o cara aprende na rua, que não aprende em casa, que é uma sorte não ser pervertido. Né? Eu achei que fosse pelado nu com a mão no bolso. Tá. Não, mas é que tinha uma canção deles que falava que aprende na rua, eu não né? sei. Mas o fato é o seguinte, vamos chamar de criança com 11 anos, né? Claro que é criança. Estão assistindo pornografia, né? Na verdade, nos Estados Unidos, a idade média que uma criança tem o primeiro contato com a pornografia é com 11 anos. E entre os 11 e 16, conforme algumas pesquisas da Inglaterra, daí já quase que 50% já viram pornografia. 48% dos jovens, né? Crianças e adolescentes só tiveram contato com pornografia. Só que ali nos 15 anos, quando fazem entrevista, quantos já tiveram? Mais? 94%, 14 anos. 14 anos, 94%. Os jovens entrevistados com 14 anos dizem que 94% deles já assistiram, tiveram contato com pornografia, né? E muitos pais não sabem disso. Os pais que estão aí assistindo não sabem que os seus filhos têm contato com pornografia. Então, se você tem um filho de 14 anos, é muito provável que ele já tenha contato com pornografia. E se você é alguém de 14 anos, é muito provável, a gente está sabendo. Eu sei que tem gente de 14 anos que vai assistir isso aqui. Mas, gente, são dados interessantes, alarmantes de certa maneira. Os sites pornográficos, eles movimentam mais que a Netflix, que a Amazon, que o Twitter, somados. Sim. Né? Então existe um grande tráfego, né? É interessante que essa pornografia que a gente está falando aqui é pornografia que a gente acessa na internet, né? Diferentemente do que eu e o Bussunda estávamos acostumados na adolescência. Pornografia analógica. Pornografia em fita de vídeo. Alguma pessoa com 18 anos, né, que não éramos nós, ia na locadora, pegava uma fita na locadora, e tinha uma ficha na locadora. Eu vou entregar meus amigos lá de Jaguari, da minha cidade, onde é que eu nasci, cresci. A gente tinha uns 14, 15 anos, os guris foram lá, né, se fizeram de louco. 14 anos? 14 Coincidentemente eu também, os amigos da 8ª série de Cachoeira do Sul, a gente foi na casa de um colega nosso lá, ele pegou um filme pra gente assistir. Aí foi uns 15 loucos assistir aquele filme pornô. Exatamente. Super divertido. Mas, vê, né? A gente está falando um relato aqui de tiozões, né? Que já tiveram com 14, 15 anos ali esse acesso à pornografia. Hoje, gente, tá tudo na palma da mão, no celular, A gente nem fala mais em notebook, a galera não tá usando notebook, né? A galera tá no celular, tá nos sites aí direto. Então é uma infinidade de possibilidades e uma infinidade também de possibilidades da galera cair nos conceitos ou machistas, ou exagerados, ou super explorados do que é sexo, né? Que são colocados, vai assistir um filme pornográfico, aquelas pessoas com atuações performáticas, na verdade machistas. É um grande clichêzão, né? Tem todo o filme comum, né? Que a gente fala que filme pornográfico comum começa com uma certa cena específica lá, o cara chegando, né? Aí a situação inicial é que a mulher vai lá e faz lá o blowjob nele, né? E aí... todo saidinho. Mas é verdade, faz lá o boquete, né? Sexo oral, Sexo oral, o blowjob, faz lá e depois, enfim, o homem faz um pouco nela, e aí aquele movimento, né? Enfim, e aí é sempre num lugar que não remete a um conforto, né?
em cima de uma mesa de sinuca, ou então no jardim, ou então numa cadeira de piscina. Então não é uma questão... O que traz também a facilidade da aproximação sexual, pessoas que não se conhecem. Sim, do nada a pessoa tá lá, quando vê se juntam e já fazem sexo. Nem conversam direito. Mas aonde, principalmente, né, isso... vários setores do movimento feminista acabam denunciando sempre a mulher submissa, maltratada, às vezes espancada, às vezes cenas de violência coletiva contra a mulher, né? Na verdade ela se submete a isso por várias situações, né? Mas existe uma pressão por relações sexuais mais brutas, né? E a mulher, na verdade a atriz, né? Ela se submete dentro desse meio que ela tá, porque ela acredita que isso tem uma certa segurança, né? Ela está necessitando de dinheiro também, existe dinheiro. Claro. E aí, quando a gente fala hoje na pornografia, até André e eu estávamos lendo algumas coisas, artigos sobre isso, né, gente? Porque nós não somos apenas rostinhos bonitos, né? Aqui a gente dá uma lida, dá uma pesquisada. O André ficou de cara agora, mas a gente estava lendo. Gente... em algum momento, algumas pessoas, alguns filósofos, algumas pessoas entendem que de repente a pornografia, a ideia do sexo exposto pode ter sido transgressora para modificar, para criticar uma sociedade, etc. Mas o que a gente tem hoje é uma indústria, né, Andrei? Indústria. Existe uma produção gigantesca, a gente estava vendo nos Estados Unidos cada hora, mais ou menos, um pouco menos de hora, sai um vídeo pornô novo. A cada 39 minutos nos Estados Unidos sai um novo vídeo. E não é um filme amador, são vídeos produzidos com indústria, com todos atores contratados. Com distribuição, né? Então existe toda uma indústria por cima disso, que inclusive algumas pessoas do movimento feminista vão dizer que isso reforça a velha cultura do estupro, que a gente já falou aqui também no nosso canal, né? Aquela questão da submissão da mulher, da objetificação da mulher, e isso vende, né? Isso tem, pelo que os dados mostram, né? Se consome mais, né, do que Netflix, do que Amazon, né? Então, poxa, como se consome pornografia no mundo todo? Na verdade a gente está tentando entender aqui, por exemplo, o fenômeno da pornografia, como para nós, né, para o nosso ramo de atuação, é como as crianças, né, começam a se educar sexualmente a partir da pornografia. As ilusões que são criadas adolescentes, né, simplesmente chegam lá e assistem pornografia, e o impacto que isso causa neles é que eles ficam iludidos, muitos deles, que aquele tipo de relação sexual que eles veem na pornografia é a realidade, né? Então o nosso ponto mais importante aqui é o impacto que a pornografia pode causar nos adolescentes. Frustrações por causa do tamanho do pênis, né? O Brasil também é um país que a gente sabe muito bem, é o segundo país do mundo, e eu não sei, se não me engano, se é o primeiro país do mundo que tem mais cirurgias de correção estética na região vulvica vaginal. Ou seja, você tem um absurdo de cirurgias plásticas feitas, e isso nos Estados Unidos também são campeões nessa forma de cirurgia plástica, clareamento anal, clareamento na região da vulva. O Brasil também é campeão nisso. A redução, né, do tamanho da vagina, né? Na verdade, a redução do tamanho dos lábios também, né? Mas tudo isso para se inserir numa estética, mas onde que essa estética é mostrada, uma estética, né? No filme pornô. O filme pornô tá lá, a mulher. Claro que você vai ver a preocupação da mulher no filme pornô, né? Pra aparecer, né? Tem que aparecer limpinho, bonitinho, sem pelos. Essas questões que envolvem estética sexual dentro do filme pornô são muito importantes. E hoje a gente é afetado com isso, inclusive com aquela questão da depilação, né? A depilação, quanto menos pelos tiver, a mulher e o homem, né? Pro vídeo isso fica mais bonito, melhor, clean, limpeza, né? Aquela moda americana, né? No beard, ou seja, pessoa sem pelo do queixo para baixo. Então é a mulher e o homem, sem pelo nenhum. Sim. E a estética do filme pornô, ela vai reforçar esse estereótipo aí. Por isso muitas meninas, elas podem colocar a sua saúde sexual em risco em relação a isso, meninos também, né? Porque os pelos servem para proteger aquela região pública, obviamente. Né? Ou a frustração, como você falou, André, de não ter aquele corpo da atriz pornô, de não ter o membro
que o ator pornô coloca, ou aquela performance circense teatral de né? 1 hora posições lá. que remetem ao Kama Sutra todo, mais algumas inovações e 1 hora de sexo selvagem. Fora outras práticas sexuais pornográficas que tem, uma mulher sozinha apenas e 4 homens em volta dela, e obviamente tem toda uma questão da ejaculação, que ejaculam na cara dela, e aquela situação que submetem ela agora tem uma modinha muito comum, que eu já presenciei isso em certas conversas paralelas, exatamente. Eu achei que, André, eu já presenciei vendo vídeos. Não é isso, a questão é que meninas, gurias, né, mulheres mais novas falando sobre isso, é a questão de preencher o pênis, a mulher que é a grande atriz pornô, ou seja, aquela que coloca o pênis inteiro desde a base do pênis na garganta, então elas fazem um certo tipo de prática para poder caber todo o pênis na boca. Essa mulher é uma prática mais violenta, ou seja, a mulher, né, enfim, tem uma que remete um mal-estar com aquilo. Que remete a essa submissão que a gente estava falando, de uma posição, de uma visão que o sexo é isso, e que muitas mulheres acabam, inclusive, não se dando conta de que esse é um sexo onde a mulher é colocada como submissa, né, ao homem. Aí que tá. Podemos dizer que tem mulheres que gostam disso. Podemos dizer que existem homens que talvez também gostem disso. Então a questão é, claro que o filme pornô ele vai né, criar uma certa ilusão de sexo, né? Principalmente na gurizada. E eu ia comentar, porque em algum momento a gente está aprendendo sobre sexo. Em algum momento eu não vejo. A gente precisa falar, os pais, os educadores, com as crianças sobre sexo. O sexo é uma coisa natural, a gente vem do sexo, né? A gente precisa do sexo para manter a espécie, e o sexo dá prazer, etc. Só que quando os pais se omitem ou querem também que não se fale sobre sexo na escola, acabam lançando pro site pornô, pro Pornhub, para vídeos, etc., que vão se deparar com essas cenas que o Andrei estava descrevendo. Você acessa lá, não importa a idade que você tenha lá, que se você quiser acessar filme pornô, tu vai ver aparecer lá sempre algumas pequenas propagandas lá. Aumente seu pênis, né? Tenha performance sexual por mais tempo. Nós temos um caso específico no Brasil. No Brasil tem um recorde de venda de genéricos, e o próprio azulzinho, a pílula azulzinha da Pfizer lá, é para que as pessoas, adolescentes, começam a usar para ter mais performance, potência sexual, ereção por 2 horas seguidas, e isso dá um sentido de eu tenho poder, né? Porque o pênis tem esse negócio, né? Eu tenho o pênis, eu tenho o totem, eu mando, né? Enfim. E esquece dos problemas cardiovasculares decorrentes do Viagra usado constantemente. Quando não precisa. Não é fazer propaganda, fazer Viagra azulzinho. Você fez propaganda da Pfizer e não pode fazer do Viagra, que é da Pfizer. Ok, beleza. Tá, senhor Andrei, não quer fazer propaganda do remédio aquele. Para ereção. O que nós vamos falar então? Vamos falar agora, por exemplo, do Porn Revenge, né? Eu acho importante falar sobre a questão dos nudes na internet, que são bem polêmicos também, né? Nós temos uma onda de adolescentes aí fazendo nudes, né? A gente tem um fenômeno muito recente, porque agora cada vez nossas internets são mais eficientes, os nossos mobiles são cada vez mais potentes e tal. E aí, a galera tira foto, a galera manda vídeo, né? Isso a gente tá falando da meninada, de adolescente, né? Aplicativos como o Snapchat, por exemplo, colocam lá um tempinho pra você ver a foto, né? O próprio Instagram, que agora houve uma Snapchatização, né? Todos os aplicativos acabaram fazendo isso também. E a galera daí acaba compartilhando muitas coisas, né? A sua intimidade, né? E isso tem criou campo, na verdade, para um novo tipo de pornografia, que é o Porn Revenge, né, Andrei? A pornografia vingativa, por exemplo. Tem pessoas que vão lá e procuram no Google lá, por exemplo, né? Vídeos vazados. E seguindo sites de celebridades, né? De pessoas conhecidas, vaza vídeo, vaza foto. Vaza vídeo, tem uma polêmica em relação a se ela se expôs, não se expôs, mas enfim, qualquer homem, né, que nós conhecemos, né, hoje atualmente, enfim, que você vê consumindo pornografia, tu já vai ver o acesso lá, por exemplo, a certos vídeos que são vazados, né?
E o WhatsApp, nas correntes do WhatsApp. Fora o WhatsApp, né? O WhatsApp é um dos piores antros de pornografia que existe, né? Que a gente pode imaginar que aconteça. E a gente também, e muitas meninas jovens, mulheres jovens ou adolescentes ainda, permite-se filmar enquanto estão fazendo o ato sexual, sem talvez se dar conta, querendo, como a gente já falou antes, querendo agradar o namorado, achando que é o convencional, aquilo ali. Muitos filmes pornográficos também são feitos naquele que eles chamam o POV, Point of View, que é o homem filmando a relação sexual, né? E isso cria, de certa maneira, um mecanismo que pode levar algumas mulheres sem a consciência daquilo, de que isso é convencional, o homem filmar, etc. E permite que o namorado ou o ficante lá filme o ato sexual, e esse cara vai imediatamente disparar numa corrente de WhatsApp, vai parar num Xvideos, o Xvideos, que é o maior site pornográfico do mundo. A gente estava vendo dados, ele recebe um vídeo novo a cada 2 minutos, mais ou menos. Muitos desses vídeos são os vídeos amadores, que são esses vazamentos aí da internet. E aí tá, qualquer vídeo, qualquer foto que for vazada, vira instrumento de, na verdade, exploração. E aí, ex-marido, ex-namorado, querendo se vingar da mulher e tinha intimidade gravada, fotografada, faz isso, ato de vingança pornográfica, porn revenge. É um problemaço isso. Então eu acho que as maiores vítimas disso tudo, da pornografia, são as mulheres. As mulheres são vítimas, e isso, inclusive nos grupos de WhatsApp, às vezes circula nos grupos aí. A gente já recebeu isso até, meninas, né, até às vezes conhecidas, né, ou então de outros lugares, com o rostinho dela lá do Facebook, da página do Facebook dela, ou do Instagram dela, para saber quem é a pessoa, e aí as fotos aparecem logo abaixo. Isso é bem comum. Não basta expor a foto, o vídeo tem que localizar, mostrar de onde é, qual a cidade, quem é, o que faz, etc. Tu chafurda a vida da pessoa e coloca ela lá na internet. Aí tu vê o quanto isso prejudica no trabalho a pessoa no futuro, né? A família fica olhando pra ela. Uma pessoa. Enfim, é uma questão muito, muito, muito sensível e difícil. Mas tirando a questão... Se nós tivéssemos educação sexual, eu vou te interromper, nós poderíamos educar nossas meninas, nossos meninos, né? Para mostrar para eles que isso é perverso e isso pode causar um mal-estar, e às vezes eles fazem isso de maneira inconsequente, estão por conta depois. Exato. Mas eu ia falar, quando tu me interrompeu... Te interrompi. Né? Eu ia falar justamente o seguinte, tirando essa questão dos vazamentos, né? Que eu acho que precisa sim da questão de educação, mas tirando essa questão, quando tem a pornografia que é produzida, cara, faz 50 anos que nos Estados Unidos a Suprema Corte permitiu a pornografia. 1969, tá? Então a Suprema Corte pode ter em casa, a pessoa consome o que bem quiser, porque a proibição à pornografia antes, ela vinha por questões morais religiosas, é afronta, a religião aceita, etc. E a crítica que se faz à pornografia hoje até aparece, por óbvio, em grupos religiosos que se levantam contra a pornografia. Não, a Igreja Católica tem, né, nos anos 80, lançou um manual antipornográfico, dizendo dos males que a pornografia causa. Exato, mas principalmente hoje o que a gente vê é um ativismo por parte de grupos feministas por causa de toda a ideia que se veio da subjugação da figura da mulher, sempre uma visão machista, misógina, né, nos filmes pornográficos, ou pelo menos predominantemente. Agora eu ia te perguntar, Andrei, tem pornô pra mulher? Tem. A Judith Butler, ela fala que a pornografia deve ser ressignificada, filósofa americana. Ressignificada por quê? Pra, na verdade, dar uma outra cara pra pornografia, não a pornografia exploratória do corpo da mulher, tratando a mulher como objeto. E aí tem grupos de mulheres, né? Tem diretoras de filme pornô feministas, né? E trabalham com o pornô feminista. Mulheres, na verdade, com uma certa diversidade, com outra forma de métrica do filme, né? Onde não é explorado de maneira clara e óbvia, como a cultura americana costuma fazer, né? Que é a maior indústria de filme pornô do mundo é americana. E existe isso, existe sim. São filmes que valorizam a mulher, não a mulher apenas aquela com silicone, não a mulher aquela com o corpo escultural perfeito, mas uma mulher, digamos, comum como a média somos todos, né? Fazendo sexo, sentindo prazer, etc. Existem alguns grupos, a McKean, que é uma outra norte-americana anterior a Butler,
ela diz que qualquer pornô vai ser prejudicial à mulher. Né? Agora a Judith Butler, ela fala, não, é a ressignificação que vai trazer uma possibilidade da mulher ela ser valorizada e ter um pornô que não seja machista, que não seja prejudicial. Podemos dizer assim que tem segmentos da sociedade que discutem esse tipo de coisa, como esse embate entre duas pensadoras sobre isso, né? Mas tem certas ideias feministas que dizem, meu corpo, minhas regras, então eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Embora os clientes, né, por exemplo, das trabalhadoras do sexo, sejam homens, cis, heterossexuais, conservadores, né, que não querem aparecer para a sociedade, porque o sexo ainda tem essa questão, né? O sexo ainda não pode ser mostrado, né? Enfim. E porque quem consome sexo, seja via prostituição ou via pornografia, de internet, de revistas, são basicamente homens. O Brasil é um dos países onde a mulher mais consome, conforme pesquisas, né? Chega o quê? Perto de 35% das mulheres que dizem consumir pornografia, enquanto o restante são homens, né? 65% das pesquisas são feitas por homens no Brasil, né? Na Alemanha, por exemplo, só 24% das mulheres pesquisam pornografia, né? Então é uma área que pega o Brasil, que é um país aí que é um dos que as mulheres mais procuram pornografia. Mesmo assim, para uma mulher procurando pornografia, tem aproximadamente 2 homens. Aliás, tem palavras bem comuns que o brasileiro costuma consumir, procurar lá, né? Uma delas é lésbica. Lésbica, que inclusive esse é um avanço, né? Essa semana nós estamos gravando esse vídeo, hoje é dia 8 de agosto de 2019. Nessa semana agora o Google anunciou que, por exemplo, está mexendo nos algoritmos para desvincular lésbica de procuras sobre pornografia. Lembra aquele caso que tu colocava lá na internet lá, pai e filha, aí aparecia imagens, direcionava sites de pornografia, vídeos, etc. Isso. Agora o Google corrigiu esse algoritmo aí, você digita pai e filha lá. Tava pesquisando agora um pouquinho antes, coloquei lá pai e filha, daí mensagens de pai para filha, aniversário, pai e filha, etc. E para lésbica também, a Google agora está anunciando que vai desvincular, porque senão você ia digitar lésbica e aparecer lá direto nos sites pornográficos. Porque é o que mais acabava tendo procura. Porque o Google faz, na verdade, por amostragem, né? O que mais tem procura, eles vão colocar mais ali. Mas a gente pode dizer que um dado de 2017, que a gente tem ali, 25% do conteúdo da internet, né, em 2017 era pornografia. Então por isso que é uma indústria que fatura praticamente quase 100 bilhões de dólares por ano. Aliás, na verdade se fatura no mundo, né, a cada um segundo 3 mil dólares em pornografia no mundo. Por segundo 3 mil dólares. Né? Por ano, perto de 100 bilhões. 100 bilhões, mais que qualquer tipo de YouTube, mais que qualquer outro tipo de vídeo. Eu tava pensando de faturamento. Mais que nós dois juntos. Quase. Exagero. Mas se a galera der like nos nossos vídeos, se a galera compartilhar, a gente vai daqui a pouco empatar, papo filô, talvez ganhe da pornografia. Te inscreve aqui, cabeça, te inscreve aqui. Tem uma, né, pensa em coisas que tu acha que vão dar uma certa forma de polêmica ou coisas que você quer esclarecer. E comenta pra nós, assim, porque eu particularmente eu tenho, Andrei, minhas dúvidas na questão pessoal. Eu não sei se eu sou contra ou a favor a pornografia ser estimulada, ser vendida. Porque realmente eu acho que tem pornografia tem gente que consome ou como fazer para pelo menos para as crianças de 11 anos não consumirem, porque eu acho que ali sim é um isso problema. Aí é uma coisa importante. Ou como não reproduzir só um sistema machista patriarcal, né? Então tem uns dados bem interessantes. Eu vou terminar nosso vídeo aqui, né, que crianças de 9 até 10 e 11 anos, né, 60% dos pais, eles costumam verificar o que essas crianças estão precisando na internet. Mas quando 60% de 9, 10 e 11 anos. Aí tu imagina, os outros 40% os pais simplesmente são relapsos, né? E aí, quando estão ali com 15 anos, daí já é 30% só dos pais que dão uma acompanhada e 60% dos jovens aí com 15 anos já assistem. A gente não está criando esses dados, inventando isso aí. São dados que a gente vai mostrar para vocês aí. Tá, gente? Valeu. Abraço, queridos.